Pastor Tiago. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Lá na Coreia é assim, Annyeonghaseyo. Aí você responde assim, Haseyo, mas preste atenção. Isso é assim, ó, tá tudo bem. Aí eu pergunto, tá tudo bem? E você responde, tá tudo bem. Então, eu falo, Annyeonghaseyo. Mas tem que ser assim, eles falam cantando, tá bom? Eles não falam assim não, ó, Annyeonghaseyo. Não, eles falam Annyeonghaseyo. Aí você responde assim, ó, Haseyo. Vamos lá, Annyeonghaseyo. Isso, tá tudo bem. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Já estamos falando coreano, amém? Já se imaginou isso assim, falando coreano? Já começamos, glória a Deus por isso. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, Ministério Multimídia pode botar na tela aí o PowerPoint. Quero compartilhar com você, os irmãos sabem que eu estive na Coreia do Sul, oraram por nós e mandaram mensagens e foi um tempo muito especial agora em junho, né? Pedi ao Ministério para botar e eu vou testar aqui o passador para ver se vai funcionar direitinho. Mas queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7:14. Abre aí sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Um texto muito conhecido e que a Igreja de Jesus ama esse texto. Isso. Deixa eu testar aqui se... Tá funcionando. Beleza. O Ministério de Louvor está aqui de apoio comigo. Obrigado aí, Tiagão. Isso, os músicos ficam por aí. Amém. O texto diz assim, ó. Vamos ler juntos? Vamos ler na tela aqui. Multimídia, pode botar esse verso para nós, 2 Crônicas 7:14. Nós vamos ler juntos aqui, em voz alta. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Aleluia. Ouviu um glória a Deus aí? Isso. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Amém, Senhor, continua ministrando ao nosso coração, estamos aqui para te ouvir, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já ministrou em todas essas etapas anteriores e agora, Senhor, queremos compartilhar do teu amor, da tua bondade, da tua verdade. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, de antemão já queria dizer para você que eu não assisto dorama, eu nunca assisti doramas, tá bom? Eu nunca ouvi o K-pop, né, que é a música popular coreana. Estou te contando isso porque quando eu ia para a Coreia, algumas pessoas falaram assim, pastor, você conhece aquilo, você viu aquilo? Ou quando eu voltei, você comeu tal coisa? Eu falava, como é que você sabe disso? Porque nem eu conheci isso lá. Ah, não, é porque eu vejo dorama. Aí eu estou te falando assim, eu não vejo dorama, não conheço a cultura coreana pelos doramas, tá bom? Então tem um monte de coisa aí que quem vê dorama conhece e eu não estou sabendo dessas coisas, tá? Já quero te adiantar isso. Mas eu quero, irmão, sabe, compartilhar aquilo que eu aprendi nessa viagem, aquilo que eu entendi, é uma viagem ministerial, né? E eu quero fazer um apanhado histórico rápido, para a gente entender de onde a Coreia do Sul saiu e como ela está hoje, como é que ela chegou nesse lugar hoje, por que que os pastores, por que que os crentes gostam de conhecer a Coreia. Não sei se você sabe disso, mas a Coreia do Sul tem as maiores igrejas do mundo, a igreja de 800 mil membros está lá, uma igreja em células, a igreja de 500 mil membros está lá, a igreja de 300 mil membros tem lá, a igreja de 100 mil membros também tem lá, a igreja pequenininha de 10 mil membros também está lá. A miudinha de 10 mil membros está lá.
Então é um lugar especial da gente conhecer. Deus está fazendo coisas lá, né? Então falar, irmãos, do presente da Coreia do Sul, sem falar um pouquinho da história, a gente acaba esvaziando aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Então eu queria começar mostrando para você num culto como se fosse uma continuação do culto missionário da semana passada, amém? As bandeiras estão bem aí no seu lugar adequado. Primeiro eu quero te situar quanto às Coreias. Eu não sei se dá para você ver o pontinho vermelho aqui, dá para ver o pontinho vermelho ali na parede? Dá, né? Então, olha só, as Coreias estão aqui separadas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, estão lá na Ásia, né? Abaixo aqui, a Coreia do Norte fazendo fronteira com a China e fronteira com a Rússia, né? Tem um pedacinho que faz aqui fronteira com a Rússia, da Coreia do Norte. A Coreia do Sul é logo abaixo, é uma península, né? Cercada de água por 3 lados. E se você pega um avião, você chega rapidinho no Japão, tá vendo? 2 horinhas você chega da Coreia de Seul até o Japão, em 2 horinhas você chega, tá? Demora bastante para a gente chegar lá, foram quase 30 horas de viagem, 32 horas de viagem. E aqui nesse mapa mundi, é só para te dar uma noção, aqui está a África, aqui está a Europa, a Ásia está aqui, né? A América do Norte está invertido, né? Para você entender, a América do Norte está aqui, a América do Sul e Central estão aqui atrás desse quadro aqui, né? Dessa imagem. Então, irmãos, é mais rápido a gente sair do Brasil, que estaria mais ou menos aqui, até a Coreia, daria cerca de 20 horas, mas é um voo muito caro, então a gente faz um voo para frente, né? Então a gente sai do Brasil, seguindo o nosso mapa que a gente está acostumado para a direita, a gente corta toda a África, vai cortando aqui o Oriente Médio e vai cortando a Ásia aqui e chega na pontinha ali, ó, que é a Coreia. Então, estou localizando você aonde é que nós fomos. Bem longe, você corta aí praticamente todos os continentes, né? Então, o que eu quero contar para você? Quero contar para você que a Coreia do Sul, irmãos, é um país que entende muito de dor. A Coreia do Sul é um país que entende muito de sofrimento, a Coreia entende muito de luta, é um caso clássico de uma nação devastada, destruída e que precisava de uma intervenção divina para se recuperar e para se restaurar. Então eu quero contar rapidamente, olha, a Coreia do Sul ela foi uma colônia japonesa. Ali em 1910 até 1945, por 35 anos, a Coreia foi escravizada pelo Japão. E nesse período, irmãos, eles foram brutalmente violentados, eles foram inclusive proibidos. Quando você entende isso, você entende o que acontece quando você chega lá. Os japoneses proibiram os coreanos de falar a própria língua deles. Os coreanos foram obrigados a aprender japonês e a falar japonês. Isso explica boa parte da experiência do porquê que eles são bem fechados e porquê que até o inglês lá na Coreia do Sul não se resolve muito bem, porque as placas são só em coreano, né? A conversa deles é toda em coreano e é difícil você achar coreanos que falam inglês. Eles existem, eles estão lá, irmãos, mas geralmente são os jovens, são os mais jovens que falam inglês e você consegue se comunicar com eles. Mas muitos desses jovens, por questão de ter protegido a língua foi atacada nessa história passada, então eles protegem até o idioma deles e não são todos que falam inglês, são bem poucos dos jovens que falam. Estão começando a entender melhor agora, inclusive, né? Mas os coreanos eles foram forçados nessa escravidão japonesa a trabalhar em minas, em extração de ouro. Eu tive a oportunidade de conhecer uma delas lá, essa aqui é uma das minas. Isso aqui é uma maquete, irmãos, só para vocês entenderem, é uma maquete paralela, é só um pedacinho dela, onde mostra os túneis, né, o ouro sendo explorado, vários tipos de minerais. A gente desceu lá nessa mina, ela é bem profunda, eu não lembro agora a profundidade, mas é bem frio e bem profundo, e a cada lugar que você vai passando, adentrando mina abaixo, vai contando parte da história de como aquele povo sofreu na mão dos japoneses, né? Bem gelado mesmo, muito frio. E descer é ótimo, subir é a parte difícil, tá bom? Que não tem escada rolante, não tem elevador, é na perninha mesmo. Então a gente desce muito e depois tem que subir de volta.
Mas, irmãos, eles também foram obrigados a se tornarem shintoístas, a religião dos japoneses. E eles foram sofrendo, nesse período de 35 anos, vários tipos de mortes brutais, de chacinas. Teve um movimento popular pacífico que eles fizeram lá na Coreia contra essa escravidão japonesa, e em plena luz do dia, nas ruas, 7.000 coreanos foram assassinados de forma brutal. Irmãos, é nesse cenário que começa a Segunda Guerra Mundial, 1939, Coreia dominada pelos japoneses. E a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, justamente com os Estados Unidos derrotando o Japão. Naquela guerra de Pearl Harbor, que você conhece, a Coreia ataca Pearl Harbor, e aí Estados Unidos bombardeia Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, e a Segunda Guerra Mundial acaba ali, com o Japão perdendo aquela guerra. E aí o Japão ele precisa se retirar da Coreia. Os Estados Unidos impõem suas regras, o Japão é um país derrotado e ele se retira da Coreia, mas quando ele se retira da Coreia, o Japão deixa uma Coreia dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, não ainda oficialmente, mas dividida com administrações separadas, cortada ao meio, aquele mapa que nós vimos ali. E vão passando alguns anos, irmãos, após a Segunda Guerra, e a Coreia vai tentando se organizar. Mas ela não consegue. O governo americano, que domina a parte do sul da Coreia, não consegue ter bom diálogo com o governo chinês e russo, que domina a parte norte da Coreia. E isso vai se estreitando a tal ponto que estoura a chamada Guerra da Coreia, 1950 a 1953. São 3 anos de guerra brutal entre os coreanos do norte e do sul, irmãos. E essa guerra, ela contabiliza mais de 3 milhões de mortos, mais de 2 milhões de feridos, mais de 5 milhões de refugiados, mais de 100 mil órfãos, mais de 10 mil famílias separadas, distantes entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A história conta, irmãos, que a Coreia do Sul fica tão devastada nessa guerra, tão destruída, que não sobraram sequer as estradas. As casas, as construções, os pequenos negócios, as plantações, as fazendas, os rebanhos, os animais, tudo foi destruído na Guerra da Coreia. Então, irmãos, os coreanos entendem muito de dor, entendem muito de sofrimento, são filhos sem pais, são pais sem filhos, são famílias sem abrigos, famílias sem lugar. Em 1955, a Coreia é o 5º país mais miserável do mundo, irmãos, atrás até mesmo do Haiti, miséria por todo lugar. Mas algo, irmãos, no meio disso tudo vai acontecendo na Coreia. Aquele povo, irmãos, que só entende de dor, que só entende de sofrimento, eles começam a ter um encontro, e é um encontro com o Evangelho de Jesus. Jesus está se apresentando àquela nação, irmãos, através de missionários, homens e mulheres dedicados à obra do Senhor, americanos que entram pela Coreia do Sul, local de domínio, e ajudam a reconstruir parte da Coreia. A Coreia do Sul vai sendo reconstruída, e por lá vão chegando os missionários, como, por exemplo, o primeiro missionário presbiteriano que chega lá, chamado Horace Underwood. Chega também o primeiro missionário americano metodista, Henry Gerhard. E os missionários, irmãos, vão trabalhando duro, cada um na sua função, cada um com as suas habilidades naturais, e eles vão se oferecendo em favor daquele povo e pregando o Evangelho de Jesus. Irmãos, a Coreia da dor, a Coreia do sofrimento, decide abraçar o Evangelho do amor, o Evangelho salvador, o Evangelho restaurador. Irmãos, quem está num naufrágio, quem está afundando, se apoia em qualquer tabuinha de salvação que apareça na sua frente. Os coreanos, eles se apoiaram na maior de todas as tábuas, a tábua do Evangelho de Cristo Jesus.
Irmãos, em 27 anos, começando em 1953, a Coreia do Sul se torna uma potência industrial mundial. Em menos de 3 décadas, a Coreia do Sul se mostra ao mundo com uma indústria pronta e organizada, não só para atender a demanda interna, mas a demanda externa, internacional, ela está pronta até para exportar. Isso em menos de 30 anos, em 27 anos. Mais 16 anos, irmãos, a Coreia do Sul, ela entra para o OCDE. O OCDE é a lista dos países ricos do mundo. Ela estava há pouco tempo atrás, era o 5º país mais miserável do mundo, mas agora ela está na lista dos países mais ricos do mundo, e eu não sei quantos se lembram disso. Quem se lembra das Olimpíadas de Seul em 1988? Quem se lembra? Isso, em 1988 ela realiza a primeira Olimpíada local ali no seu país, dizendo ao mundo que eles eram uma nova Coreia e uma Coreia restaurada. Irmãos, 20 anos depois, a partir de 1996, a Coreia do Sul, irmãos, desfruta de ser uma das maiores potências do mundo e a 13ª economia mundial no mundo, irmãos. Eu quero mostrar isso para você um pouquinho. Ela sai de um cenário de caos e destruição para se tornar, irmãos, uma das cidades mais vibrantes, modernas, tecnológicas que tem no mundo atual. É uma cidade incrível. Aqui, ó, somos eu, aqui está o pastor Roma, o pastor Paulo Kim, sul-coreano, pastor Estevam, a esposa Neidinha, pastor Cleomar do Amazonas, pastor Marcelo ali de Vila Velha. O pastor Roma é aqui de Colina. E ali ao fundo está a cidade, a Coreia, isso aqui é Seul, tem muitas montanhas, tá bom? Aqui a gente está no ponto mais alto de Seul, mas a gente ainda depois subiu numa torre, né, para ver de mais alto ainda. Mas aqui dá para você ter uma noção dos prédios, né? Essa foto talvez é um pouco melhor. Aqui você consegue ver, aqui tem empresas, aqui tem residências, aqui tem condomínios, está tudo misturado aqui numa cidade, irmãos, linda, imponente, desenvolvida, poderosa, irmãos. Uma cidade realmente que tem feito a diferença, né? Isso aqui são arranha-céus à noite, isso aqui é um dos prédios da LG, né? Um complexo. Aqui é um escritório que a gente passou na frente da Hyundai, o grupo Hyundai, que é um grupo gigantesco e muito forte coreano. E aqui eu estou com um presbítero, irmãos. Aqui é um presbítero lá da igreja da Full Gospel Church, a maior igreja do mundo. Então eu estou com um presbítero aqui tirando uma foto, ele estava cuidando de uma obra que estava sendo feita aqui na frente da igreja, né? Isso aqui também faz parte da fachada da igreja, né? Por que eu estou te contando sobre isso? Eu quero te contar o que eu aprendi ao visitar a Coreia do Sul, ao visitar algumas igrejas, né? O crescimento rápido, irmãos, da Coreia, ele é estudado por várias nações. É matéria de estudo em vários países. Se você, irmão, pesquisar em qualquer literatura secular sobre como a Coreia cresceu e rompeu tão rápido, você vai encontrar basicamente essa resposta: reforma política e reforma da educação. O que de fato, irmãos, não é uma inverdade. Não é uma inverdade. A reforma política e educacional, elas fizeram toda a diferença naquele país, toda, mas o que as literaturas seculares não contam, o que somente a fé é capaz de contar, o que somente os testemunhos dos coreanos são capazes de contar, o que somente a literatura cristã conta, é que a reforma política e educacional, ela foi acontecendo por causa de homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho e pela ação do Espírito Santo de Deus. A igreja de Ioído, irmãos, a Full Gospel Church, essa igreja que eu estou aqui, ela nasce, irmãos, nesse cenário de guerra, de tensão, em 1958. O pastor fundador, o pastor Paul Young-cho, ele já faleceu em 2021, é um homem que tem grandes experiências com Deus. Ele é conhecido lá na Coreia como o pastor dos milagres, ou o pastor do sobrenatural. E é um povo, irmãos, que através da palavra,
É um povo que, através do Evangelho, vai conhecendo o Senhor Jesus e começa a chorar, e começa a clamar, e começa a prantear, e começa a levar ao Senhor os seus questionamentos. Por que tanta dor? Por que tanto ódio? Por que tanto sofrimento? Por que tanta separação? Agora o povo coreano está descobrindo que eles podem levantar o seu clamor aos céus e não aos homens. Irmãos, o texto que o Senhor diz para nós, que nós lemos é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, o incrível é que o resultado de tanta oração coletiva na Coreia, o incrível é que começa um grande mover de avivamento em toda a nação. E olha, irmão, se tem uma coisa que é lindo, e ao mesmo tempo a gente tomou um susto. Quando a gente vai nos cultos lá, eles oram muito, irmãos. E eu fui em alguns cultos, eu também tive a oportunidade de ir em reunião de oração, e queria ter ido numa célula, mas a gente não conseguiu chegar no departamento de células lá, porque eles estavam fazendo uma obra que eu mostrei aqui na frente, então tinha um certo movimento. Mas, irmãos, a igreja faz um barulho, um estrondo de oração, que me fez lembrar o vento impetuoso de Atos 2. No meio do culto, irmãos, e só um culto que eu participei que foi traduzido, tinha fone para nós, então eu pude acompanhar em inglês, mas os outros dois que eu fui, eu não entendia, sopa de letrinhas. A gente sentia a presença de Deus, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas é como se de repente, o povo de repente fosse ligado e... Era um barulho enorme de oração. E eles não ficam olhando quem está na frente orar, eles não ficam ouvindo, eles oram juntos, irmãos. E eu queria perguntar uma coisa para você nessa noite: você topa orar um pouquinho hoje? Eu queria perguntar de novo: você topa orar um pouco hoje? Amém, amém. Vamos fazer um barulho de oração hoje aqui, irmãos, amém? Era assim, irmãos, olha, a palavra de Deus diz que Deus não dorme. Mas o barulho que aquela igreja fez, e foi inesperado para nós, irmãos, se Deus dormisse, ele acordaria, porque é uma coisa impressionante. O pastor, ele dá um comando lá na frente e é natural para eles, é cultural. Jeremias 33, o profeta diz assim, o Senhor diz através do profeta: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. O que eles fazem lá? Eles invocam o Senhor. Como é que eles invocam o Senhor? Eles invocam o Senhor chamando pelo nome do Senhor. Eles fazem isso, obviamente, em coreano. Senhor, Senhor, Senhor. E eles clamam pelo Senhor, e a igreja, depois de invocar 3 vezes o nome do Senhor, eles oram, eles entram em oração. E eles, irmãos, a igreja ficou uns 15 minutos orando sem parar, irmãos, sem parar, de forma incrível, de forma impressionante. Irmãos, eu queria ensaiar com você isso aqui. A palavra de comando é: vamos invocar o Senhor, invoquemos o Senhor. E se levanta um exército bradando, convocando, chamando pelo Senhor, 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 e começa a oração. Então eu queria ensaiar isso com você, porque a gente vai fazer isso algumas vezes aqui durante essa palavra, amém? Então a palavra do Senhor diz assim, vamos invocar o nome do Senhor. Quando eu falar invoquemos o nome do Senhor, nós vamos dizer juntos: Senhor, Senhor, Senhor. Vamos fazer isso agora, invoquemos o nome do Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Isso, só que muita gente ainda ficou me olhando, acho que não entendeu. Vamos fazer de novo. Invoquemos o nome do Senhor. Eu acho que dá para a gente fazer melhor, mas é mais ou menos assim, irmão. Só que eram 20 mil pessoas fazendo isso junto, como um exército. Invoquemos o nome do Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Isso. E aí depois disso, eles começam a orar naturalmente. É a chamada de oração.
Irmãos, nós já vamos fazer isso juntos. A Coreia, então, vai vivendo um forte mover do Espírito Santo. O pastor fundador da maior igreja do mundo, Paul Young-cho, ele é uma esses instrumentos de Deus para fazer uma obra sobrenatural, para realizar milagres, curas, prodígios, restaurações, ressocializações, criar creches, criar escolas. A igreja é usada de forma especial e já com quase 100 mil membros, aquela igreja muda para um local remoto, uma ilha chamada Ioído, como é a Ilha de Vitória. E quando aquela igreja muda com 100 mil membros para lá, tem muita gente com medo, porque a ilha de Ioído, quando eles mudaram ali na década de 70, irmãos, não passava de um alagamento, por ser uma ilha, e não passava de um lixão. Um lixão, não tinha mais nada a não ser um lixão e alagamentos. E a igreja decide agir com fé, ela vai para aquele lugar. E ao chegar naquele lugar, irmãos, um avivamento que já tinha iniciado antes, ele continua e aquela igreja vai impactando e transformando a ilha de Ioído. E Ioído, irmãos, vai crescendo ao redor da igreja. Quando as pessoas estão chegando, as pessoas estão se convertendo, os números de crentes, como em Atos, eles estão se multiplicando muito, e a igreja vai observando que os próprios fiéis, o povo de Deus que está rompendo, indo para a igreja, eles também estão rompendo em seus negócios. Eles também estão rompendo em seus estudos, eles também estão crescendo em diversas áreas, e passam os anos, irmãos, ao redor da igreja, tem um desenvolvimento enorme, empresas estão instaladas ali, comércios estão instalados ali, indústrias estão instaladas ali, e por causa da igreja, irmãos, e de um mover do Espírito Santo, um lugar que era um lixão, vai se transformando de tal forma que se torna a chamada, se você pesquisar, Ioído é a chamada Manhattan da Coreia do Sul, e o lixão que conhece o primeiro empreendimento, que é uma igreja, de repente agora se vê como um centro de negócios do país. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque a igreja, irmãos, influenciando um lugar e gerando vida onde só havia lixo, onde só havia morte, onde só havia destruição, onde só havia fedor, agora tem vida, irmãos. Aqui é a igreja de Ioído, é só uma parte, né, porque ela é enorme. Ali quem está pregando é o pastor Lee, o pastor presidente. Ele está bem pequenininho ali, ó, porque a igreja é muito grande, mas tem as telas para a gente ver, né? Aqui é a parte de dízimos, os ofertórios, né? Não existe crescimento, irmão, sem fidelidade ao Senhor, amém? A igreja cresce com fidelidade ao Senhor, dízimos e ofertas, e eles têm assim, irmãos, ó, a igreja que é enorme tem corredores e corredores com os envelopes dos dizimistas, é uma coisa incrível, irmãos, uma igreja fiel ao Senhor Jesus. E aqui, irmãos, é pertinho da igreja, a gente está a uma estação de metrô só da igreja, isso aqui é a Assembleia Nacional. É uma evidência de que é como se Brasília tivesse mudado para esse lugar. Aqui é onde os governantes governam a Coreia. Então, a Assembleia Nacional vem parar ali perto da igreja. Tesla, as grandes empresas, ó, nós estamos aqui tirando foto das maiores empresas do mundo, irmãos, estão todas ali naquela ilha, num ambiente que se tornou extremamente próspero, inacreditável, irmãos, como tudo começa. Aqui a gente está no final do maior parque de Seul, isso aqui é quando a gente chega no limite dele, dá para a gente ver muita água, porque é por ser uma ilha, né? Mas a gente vê por trás ali do parque, esse parque é grande, lindo, a gente vê o desenvolvimento da cidade de Seul, né? Então, irmãos, eu estou compartilhando isso com você para dizer que eu extraí muitas lições dessa viagem, mas a gente não consegue compartilhar todas, e eu quero compartilhar o mínimo para a gente orar junto um pouco essa noite. A primeira lição que eu tiro para nós aqui, para compartilhar, é que o Evangelho, irmãos, ele ilumina a educação. Como eu disse, se você pesquisar, você vai ver sobre transformação da educação e da política.
O texto de Provérbios 4:7 diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, adquire, pois, o conhecimento. Irmãos, há um fato histórico que eu quero que você saiba. As 5 maiores universidades da Coreia do Sul, irmãos, elas foram fundadas por missionários cristãos. A Yonsei, que é uma das maiores universidades do mundo, a EVA, irmãos, que é a maior universidade de mulheres em todo o mundo, foram todas universidades fundadas pelo povo de Deus. Ouviu um glória a Deus aí? Ouviu um aleluia aí? Isso, irmãos, as maiores universidades foram feitas por nós, e isso é histórico, e a Coreia vai confirmando isso. John Wesley diz assim, o conhecimento é poder, especialmente o conhecimento de Deus, amém? O profeta Oséias diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O povo de Deus, irmãos, eles trabalham diligentemente na educação do povo. Diferente da cultura, que vem de uma cultura até católica, de ministrar missa em latim e deixar com que o domínio do conhecimento teológico de Deus esteja nas lideranças, isso é histórico, eles já mudaram muito nos dias de hoje, mas irmãos, o povo de Deus, ele ensina sobre as coisas seculares, ensina sobre matemática, ensina sobre ciência, ensina sobre história, mas usa tudo isso com os princípios e valores da palavra de Deus, amém, irmãos? E é maravilhoso sabermos que nós como estudantes, nós como alunos, nós como os professores, nós como os profissionais de educação, nós como povo que vai entendendo que nós temos um papel de influenciar o sistema educacional, nós precisamos orar por isso, amém, irmãos? Nós precisamos fazer diferença, precisamos ter certeza que onde nós estamos no sistema educacional, nós estamos lá mudando, nós estamos lá como um agente de mudança e não como um simples consumidor, e a gente precisa mudar a nossa visão com relação a isso. Vamos invocar o nome do Senhor junto, ficar de pé e orar pelo sistema educacional brasileiro, irmãos? Vamos ficar em pé? Eu vou dizer, invoquemos o nome do Senhor. E nós vamos fazer Senhor, 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 e nós vamos orar exatamente no mesmo tom que você clama Senhor, Senhor. Ele ouve a nossa oração, você crê nisso? Ele ouve a nossa oração. Então o Ministério de Louvor vai fazer um fundo musical aqui e vai aumentar o volume para não ser baixinho, tá bom? E você tem 60 segundos para clamar ao Senhor pelo sistema educacional brasileiro. Não fique olhando para o lado, não fique em silêncio, escolha bem suas palavras, que em 60 segundos nós vamos orar e abençoar o sistema educacional brasileiro, da Serra, do Espírito Santo, do Brasil. Vamos fazer isso. Invoquemos o nome do Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos, meu Deus, fazer esse barulho santo, Senhor, e colocar diante do Senhor o sistema educacional brasileiro, meu Deus. Nós, meu Deus, precisamos de socorro, Pai, porque nós não queremos ideologias de nenhum tipo, Senhor. Meu Deus, nós vemos como que a educação é capaz de transformar um lugar, como a educação é capaz de transformar, meu Deus, uma cidade, como a educação é capaz de transformar um estado, como a educação é capaz de transformar um país, mas nós não estamos preocupados com o sistema educacional, nós não oramos por isso, nós não colocamos isso diante do Senhor, meu Deus, e nós queremos te pedir perdão, Senhor. Senhor, mexe com o sistema educacional da Serra, mexe, Senhor, com o sistema educacional do nosso estado, Senhor, mexe, Senhor, com o sistema educacional do Brasil, Jesus. Mexe com os professores, com os orientadores, com os coordenadores, meu Deus, com os diretores. Levanta, Senhor, um povo, Senhor, fiel ao Senhor, para se envolver, para entrar na educação, meu Deus, e ser agente dos céus. Agente dos céus, agente dos céus, agente dos céus. Colocamos o sistema educacional em tuas mãos, Senhor, da Serra, do Espírito Santo e do Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Se assente dando glória a Deus.
Sente dando glória a Deus. A educação mudou a Coreia, irmãos, por causa de homens e mulheres inspirados, fundadores de conhecimento. Mas tem mais lição. Há um evangelho que também transforma a política. Você crê nisso? Irmãos, Salmo 33, verso 12, diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o... Bem-aventurado é o Brasil, se o Deus é o nosso Senhor. Bem-aventurado é o Brasil, se Deus é o nosso Senhor. Irmãos, dos 13 presidentes da Coreia do Sul, 5 foram cristãos. Os outros sofreram influência direta ou indireta dos valores cristãos. Não estamos falando ainda, irmãos, dos senadores impactados pelo avivamento, pelo poder de oração. Não estamos falando dos deputados federais, dos deputados estaduais. Não estamos falando dos setores públicos e políticos, mas há uma nação inflamada por um poder de avivamento acontecendo naquele ambiente. E tem um povo de Deus que está tendo experiências profundas com o Espírito Santo, e eles estão entrando na política. Irmãos, o povo de Deus não entra na política para impor religião, amém? O povo de Deus não entra na política para impor cristianismo, amém? O povo de Deus não entra na política, irmãos, para enfiar Jesus goela abaixo das pessoas como se fosse um comprimido, amém? O povo de Deus, irmãos, entra na política para governar para todos, com justiça, com ética, com compaixão, exatamente como aconteceu na Coreia. Não são os crentes que são beneficiados, não se entra para beneficiar as igrejas, não se entra para se beneficiar a si mesmo, se entra para trabalhar por um povo que carece de ajuda. É assim que o povo de Deus entra na política, amém, irmãos? Talvez um dos piores posicionamentos que nós pudemos ter tido no passado, irmãos, é aquela frase: crente não se envolve com política. E aqui eu estou falando, irmãos, não envolver com política não é ficar na rede social debatendo, isso não é envolvimento com política, irmãos. Minimamente é oração. Debater na rede social é briga e confusão e não muda nada. Não muda nada, muda absolutamente nada, irmãos. Mas, irmãos, o povo de Deus, se ele não ocupar os lugares na política, quem que vai ocupar? O povo do inferno. Se o povo do céu não entrar, o povo do inferno vai entrar. Se o povo que tem luz, que tem esclarecimento, que tem entendimento, que o Senhor governa através de homens, se o povo da luz não entrar nesses lugares, quem que vai entrar, irmãos? O povo das trevas. Então, irmãos, a gente precisa entender que a gente não tem que estar lá por ser crente. Eu tenho que entender que se eu tenho um chamado, se eu tenho um tino para isso, se Deus me deu habilidades naturais para isso, e eu estou desenvolvendo, e eu estou estudando, entre lá para ser um luzeiro, para ser sal e luz, para governar, para olhar para aqueles que precisam, para fazer um governo próspero, que agrade o nosso Deus, agrade os olhos do Senhor e não agrade a homens, amém? Uma nação, irmãos, ela sempre será governada através da política, e se o povo de Deus não estiver lá, outros estarão, irmãos. Os políticos, os homens de Deus que se tornaram políticos na Coreia, foram transformando a Coreia, mudando as leis, criando novas leis, retirando leis antigas, de forma que toda a nação fosse abençoada. Vamos orar pelo nosso sistema político, irmãos, amém? Você pode se colocar de pé? Nosso sistema político precisa de oração, irmãos. Nosso presidente, nossos governadores, precisa de oração, irmãos. Nosso prefeito da Serra precisa de oração, irmãos. Invoquemos o nome do Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, agora nós queremos, meu Deus, levantar um clamor pelos políticos, meu Deus, dessa nação. Senhor, nós queremos levantar um clamor pelos políticos dessa nação. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus,
visite o Planalto de Brasília, visite Brasília, Jesus, alcance aquele lugar, meu Deus, entre nos escritórios, entre nos gabinetes. Queremos abençoar o presidente da nossa nação, queremos abençoar os senadores da nossa nação, queremos abençoar os deputados federais, os deputados estaduais, queremos abençoar os nossos governadores estaduais, queremos abençoar, meu Deus, os nossos vereadores, meu Deus, que sejam homens tementes ao Senhor. A nossa oração é que sejam homens que temam ao Senhor, meu Deus, e que não governem para si mesmos, meu Deus, e que não governem para benefício próprio. Senhor, não aceitamos, Senhor, essas falas de que vamos conviver com a corrupção, de que vamos conviver com essas coisas. Nós não queremos essas coisas, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, porque é o Senhor quem vai governar essa nação, através, meu Deus, de um voto, meu Deus, que o Senhor aprova. Meu Deus, troca as pessoas que estão lá, meu Deus, leva pessoas tementes ao Senhor para esse lugar, para nós sermos capazes de escolher com alegria, Senhor. Senhor, nós não temos tido alegria para fazer as escolhas, meu Deus, isso é uma verdade, Senhor. Então dá-nos, meu Deus, pessoas, meu Deus, capacitadas e cheias do Espírito Santo para entrarem na política, Senhor. Nós te pedimos isso, enche pessoas com o Espírito Santo para serem políticos cheios do Espírito Santo, meu Deus. Nós queremos isso, nós precisamos disso, o Brasil precisa disso, Senhor, e nós acreditamos nisso pelo poder do Teu nome, Senhor, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se assenta dando um glória a Deus. Dá um glória a Deus mais forte aí, irmão. Escolha bem suas palavras, que nós só temos 60 segundos de oração, amém? Amém. Amém. Educação transformada pelo Evangelho, política transformada pelo poder de Jesus. Mas eu aprendi também que há um Evangelho que abençoa a economia, amém? Deuteronômio 8,18 diz assim: lembrai-vos do Senhor vosso Deus, porque é Ele quem vos dá força para adquirir riquezas. Lembrai-vos do Senhor, o vosso Deus, porque é Ele quem vos dá força para adquirir riquezas. Irmãos, centenas de milhares de coreanos que foram tendo experiência com Jesus, que foram participando do sistema educacional, que foram se transformando em políticos e transformando a política. Agora esses homens, irmãos, se tornam empresários e conduzem as suas empresas através de princípios bíblicos, como honestidade e excelência em tudo o que fazem. A Samsung e o grupo Hyundai foram fundadas por cristãos dentro desses princípios, amém? Você já ouviu falar da Samsung? Já ouviu falar? Já ouviu falar da Hyundai? Então, gente ali, ó, trabalhando, fundando, mas baseado nos princípios da palavra de Deus, empresários que fundaram negócios com propósito, para fazer diferença na economia, irmãos. E veja que coisa incrível. Nessa foto aqui mostra a Samsung, irmãos. Onde está a Samsung aqui? É tudo que você está vendo, é um conglomerado, é um complexo. Não é só um prédio, é um conglomerado de prédios, ocupa quarteirões, né? A Hyundai, que é a dona da Kia, né? O grupo Hyundai é a dona da Kia. Irmãos, os carros que tem lá, os Hyundai e Kia que tem pela rua, a gente nunca viu aqui, irmãos, porque o que eles fabricam lá, o Brasil não importa, porque eu acho que seria perto de milhão. São tão tecnológicos os carros, são tão incríveis. A gente estava num carro lá, quando a gente precisou, a gente alugou um carro. Irmãos, o carro tinha 7 câmeras. Você dá seta, você não precisa nem olhar no retrovisor, porque ele liga uma câmera desse tamanho na sua frente do retrovisor. Então, ao invés de você olhar para o retrovisor, você continua olhando para o painel, né? Tem tanta tecnologia naqueles carros que a gente não conhece essas coisas ainda. Irmãos, a gente precisa saber sobre isso, sobre economia. É que Deus não é contra as riquezas, amém? Vou falar de novo, Deus não é contra as riquezas, amém? Se Deus fosse contra as riquezas, Ele deveria ser pobre, sim ou não?
Por quê? Mas a palavra de Deus fala que Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do universo, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono até de nós não pertencemos nem a nós mesmos, amém, irmãos? Então Ele é dono de todas as coisas, Ele é riquíssimo, riquíssimo. Então Deus tem problema, irmãos, é com a ganância e não com a riqueza. Deus tem problema com a arrogância, com a altivez, com a soberba. Deus é contra qualquer coisa que tome o lugar dele no nosso coração, tudo aquilo que entra nesse lugar e se assenta no trono, e às vezes é até o nosso ego, eu mesmo se assenta ali. Deus é contra todas essas coisas, mas se nós cuidarmos do nosso coração, se nós botarmos cercas sagradas do nosso coração, se nós protegermos o nosso coração da palavra de Deus, Deus não tem problema em distribuir suas riquezas sobre nós. Quem crê nisso diz um amém. Levante sua mão para cima e fala assim: Senhor Jesus, se o Senhor for o centro da minha vida, eu sei que o Senhor não tem problema em derramar as suas riquezas sobre mim. Amém, amém. Irmãos, uma das coisas que mais gera crescimento econômico é a confiança. É a palavra empenhada, irmãos, é a confiança de que os negócios serão cumpridos, de que as cláusulas serão atendidas, de que os acordos serão feitos como foram prometidos, o aperto de mão firme, não desconfiado, o olhar nos olhos, tudo isso gera confiança no ambiente de negócios. E a ética cristã no meio empresarial é essencial. A ética, os princípios, os valores que nós aprendemos na casa do Senhor, aplicados no meio empresarial, eles mudam a economia de um local. Você crê nisso? Eles vivenciaram isso. Eles desfrutam disso há 28 anos. A palavra empenhada importa, amém, irmãos? A palavra empenhada importa, amém, irmãos? Se você empenhou sua palavra, cumpra, amém? Isso gera saúde nos negócios. Aquilo que nós prometemos devemos cumprir. Isso gera saúde na sua carreira profissional. A sua palavra empenhada e cumprida gera bons negócios e novos negócios para você que é empresário. Queria convidar você, irmão, para a gente orar pela saúde econômica da nossa nação. Vamos fazer isso? Você pode se colocar de pé? Pense bem nas suas palavras. Nós vamos ter 60 segundos para isso. Pense sobre o que você quer colocar para o Senhor. Pense sobre o que a economia precisa. Pense sobre como poderia estar a economia da Serra, se você é daqui da Serra. Como poderia estar a economia da Grande Vitória. O que precisamos fazer para vivenciar uma economia pujante, uma economia que rompe, que cresce. Ore pelos governantes, que eles determinam boa parte do que acontece com a economia. Vamos invocar o nome do Senhor. Invoquemos o nome do Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Levante a sua voz em nome de Jesus. Levante a sua voz, levante os instrumentos, Senhor Jesus. Queremos nos colocar, meu Deus, diante do Senhor. Queremos colocar a economia, meu Deus, a economia da Serra, a economia de Cariacica, a economia de Viana, a economia de Vitória, a economia de Vila Velha, Senhor, a economia da Grande Vitória que nos impacta diretamente, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor mova no nosso coração para fazermos negócios que agradem o Senhor, para Jesus gerarmos negócios e termos clientes impactados pela qualidade daquilo que oferecemos. Jesus, para sermos fiéis na nossa palavra, para sermos fiéis nos nossos acordos, para sermos, meu Deus, pessoas que geram confiança no ambiente econômico, Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, os que legislam, meu Deus, em prol da economia, Senhor, e te pedir, meu Deus, que o Senhor haja com milagre, com favor na economia brasileira, na economia da região sudeste, na economia da região central, na economia da região sul, na economia do nordeste, Senhor, na economia do norte. Nosso país é enorme, meu Deus, nosso país é enorme e nós carecemos, meu Deus, da tua intervenção na economia do Brasil. Então nós te pedimos, meu Deus, aquele povo fiel
fiel ao Senhor, que não tira o Senhor do trono. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós das tuas riquezas, derrame sobre a serra das tuas riquezas, derrame sobre os comerciantes das tuas riquezas, derrame sobre os autônomos das tuas riquezas, derrame sobre os empresários das tuas riquezas, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Se assenta, dando um glória a Deus. Isso, aleluia. A última lição, irmãos, que eu aprendo, são muitas lições, mas são essas 4 que eu decidi compartilhar hoje. Eu conheci lá, irmãos, um evangelho que honra os seus heróis. E isso, irmãos, mexeu muito comigo, me impactou muito essa parte, porque eles são muito diferentes. Eu acho que o Ocidente é muito diferente do Oriente de forma geral. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, aqueles que vos falaram a palavra de Deus. Lembrem-se dele, daqueles que já passaram. A palavra de Deus fala isso lá em Hebreus 13:7. Irmãos, a Coreia, eu visitei esse lugar e vou te falar, talvez foi um dos lugares que mais impactou lá. Talvez tenha sido um dos lugares que mais me impactou. Eu chorei bastante num tour que eu fiz lá, senti muito a presença de Deus, senti muito... eu tive um entendimento da responsabilidade da gente levar o evangelho. Aquilo mexeu muito comigo, irmãos. A Coreia, ela tem um cemitério só para os missionários que não são coreanos, os missionários estrangeiros, onde a memória deles é lembrada, porque eles trouxeram luz para a Coreia do Sul quando só havia trevas. E aqueles homens são honrados, a memória de missionários e missionárias, homens e mulheres de Deus, que fizeram um grande trabalho de formiguinha na Coreia. Eles são lembrados e honrados, e quem sustenta esse cemitério são 100 igrejas coreanas. Olha que coisa linda! Eles fazem questão de manter a memória viva, a história viva de homens e mulheres que não podem passar despercebidos. Isso me impactou, irmãos, porque aqui no Ocidente, irmão, morreu, vai ser comido de bicho, é assim que a gente fala. Ah, morreu, acabou. E ali eu vi um tratamento diferente e fiquei muito pensativo. E aí teve até uma história, assim, eu tive um pensamento rápido. Eu estava um pouco resistente quanto a esse assunto, porque o líder do nosso grupo, ele levou todo o grupo para ir lá no túmulo do pastor Paul Yang-cho. E aí, como você pode ver ali, aquele ali é um prédio memorial ao pastor Paul Yang-cho, o fundador da maior igreja do mundo. Ele tem um prédio memorial. E eu fiquei meio encafifado com aquilo. Eu fiquei assim, vou confessar para vocês, tá, irmãos? Eu falei, gente, será que esse povo está endeusando esse homem? Eu fiquei meio, será que ele virou ídolo aqui? E aí eu fiquei meio assim, pensativo. E aí ele chamou para a gente ir lá no túmulo. Eu pensei comigo, eu lá quero ver morto, né? Eu já fui na Índia, eu já fui lá no Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo. Eu já fui. O Taj Mahal é um mausoléu. Lá tem um trono lá que fica lá o rei deitado lá morto, e é cheio da pompa, é cheio do ouro, é cheio disso, e ao redor dele lá tem suas 4 esposas. É uma coisa horrorosa, né? E aquilo me veio na cabeça assim rapidinho. Meu Deus, será que eu vou ver um túmulo todo dourado, enfeitado, papagaiado? E fiquei meio resistente, mas eu fui. Aí eu fui, isso foi lá no Monte de Oração, irmãos. O Monte de Oração tem o cemitério da igreja. Quem está enterrado lá? Todos os membros dessa igreja gigantesca que vão morrendo vão sendo enterrados lá. É a igreja que cuida do cemitério. É a igreja que uma vez por semana coloca uma flor em todas as lápides do povo de Deus que está lá enterrado. Aquilo lá me deixou chocado, tá, irmãos? Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E é um monte só da igreja. E quando você pensa num monte, não pensa num morrinho no Monte Horebe, não, tá? É como se fosse uma cidade. É uma cidade alta e eles chamam aquilo de monte, mas aquilo lá é um complexo e pertence à igreja. E aí, irmãos, ele me chamou, pastor, vamos lá na lápide, lá no túmulo. Aí eu fui, né, meio assim, desconfiado.
Aí ele falou, é aqui. Aí quando ele falou, é aqui, eu nem sabia que tinha chegado, porque talvez pela minha experiência lá de ver um mausoléu na Índia, eu acho que eu fiquei meio assim, pensando em ver um túmulo, sei lá, diferente, dourado, com pedras, com alguma coisa. E, irmãos, era um buraquinho igualzinho ao outro crente do lado, ao outro de trás, ao outro da frente, do lado esquerdo. Não tinha diferença nenhuma, Fábio. Era igual. E aquilo foi me alegrando, porque ele só mostrou que estava ali, não fez nenhuma oração, não fez nenhuma prece, não fez nada. Só falou assim, foi um grande homem de Deus que descansou aqui, e só trouxe aqui para vocês verem, e vamos sair. Não demoramos 30 segundos naquele local. E eu fiquei alegre, eu falei amém, não vi nenhum tipo de idolatria. E depois nós fomos nesse prédio conhecer a história do pastor Paul Yog-Cho. Ali conta como tudo começou, como a igreja cresceu, como a igreja avançou, como ele foi um homem usado por Deus. E essa história é contada ali. Isso me marcou muito, irmãos. E aí, quando eu cheguei nesse cemitério, eu vou ler para você aqui, são muitos missionários, tá? Então vou ler, por exemplo, um aqui, ó. Diz aqui, ó, Henry Gerhard. Ele foi o primeiro missionário metodista na Coreia e fundador do Pai Chai, uma escola de ensino médio, né? Que se afogou próximo de Mokpo, tentando salvar uma menina coreana. Então é um missionário que deu a sua vida tentando salvar uma menina coreana. É o primeiro missionário metodista, morreu desse jeito e está aí sendo honrado. A esposa dele está ao lado, a família, os filhos dele estão aí, a família está toda aí. O outro é um pastor, pastor Homer. Ele diz assim, ó, eles escreveram sobre ele, um homem em divisão e um amigo da Coreia. E ele abre aspas ali, ó, uma frase do pastor Homer: eu prefiro ser sepultado na Coreia do que em Westminster Abbey. Westminster é um lugar real em Londres, uma capela real, um lugar pomposo. Ele estava dizendo, eu prefiro ser sepultado aqui, em lápides comuns, num buraquinho simples, exercendo a minha missão de fé, do que ser enterrado num lugar cheio de honra e glória humanos, né? E, irmãos, isso me impactou muito, e os memoriais, sabe, irmãos, de homens de Deus, eu entendi isso. Eles nos ajudam, irmãos, a lembrar quem somos. Os memoriais nos ajudam a lembrar de onde nós viemos. Os memoriais nos incentivam a continuar e a não desistir, porque Deus nos dá missões, irmãos. Os memoriais ensinam sobre honrar aqueles que continuam sendo heróis da fé. Você crê que Deus continua colocando no nosso meio, nos dias de hoje, homens e mulheres que são heróis de fé? Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Deus continua colocando no nosso meio homens, mulheres, heróis da fé, que são referência para nós, e nós precisamos, irmãos, aprendi sobre isso, ser amoroso, carinhoso, reconhecer. Entendi um pouco mais sobre memorial, sobre cuidado com os anciãos, aprendi um pouco mais sobre essas coisas nesse lugar. E entendi, irmãos, que nós precisamos ser sempre cuidadosos em reconhecer aqueles que fazem uma grande obra de Deus e que muitas vezes dão a sua vida por ela, abrem mão de tudo, do seu país natal, do seu conforto, de serem sepultados com honra e glória, como esse pastor fez, para cumprir a missão e o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, já vamos encerrar, vamos fazer mais um tempo de oração. E, irmãos, tem mais história para contar, tem mais coisas, mas a gente vai fazendo isso aos poucos, né? Eu queria encerrar com uma mensagem. O pastor Lee é o pastor da maior igreja do mundo, é esse homem do meio aqui, ó. O pastor Lee orou por nós, esteve conosco, e ele deixou uma mensagem. Eu quero passar essa mensagem, porque a mensagem não é para mim, a mensagem é para nós. Orou por nós e tivemos um tempo com ele. Depois eu vou contar em algumas oportunidades diferentes. São experiências para a vida, irmãos. Tem muita alegria nessa viagem, tem muita tensão, tem muito problema, tem experiências, tem coisas maravilhosas. E esse momento aqui foi um momento extremamente tenso, irmãos. Uma hora eu vou poder a oportunidade de contar por quê. Mas ele deixou uma mensagem para nós. Depois de orar, ele falou para nós assim: o Brasil
é muito importante para o que Jesus vai fazer nos últimos tempos. O Brasil é muito importante para a obra que vai ser realizada por Deus nos últimos dias. Mas ele completou com uma parte que disse: mas o Brasil precisa orar, e o Brasil não ora. E encerrou a mensagem, irmãos. É simples, mas é forte, é poderosa. Diz que nós precisamos orar. E a gente culturalmente, irmãos, a gente não ora. Uma das coisas que me impressionou, irmãos, no único culto que foi traduzido, eles traduziram até a oração. E eu fiquei prestando atenção na oração. E eles ficaram talvez uns 10 minutos orando, e eu fiquei prestando atenção no que eles estavam falando, né? Traduzindo aqui no meu ouvido. E, irmãos, eles oram, a oração deles é diferente, porque você percebe a unidade da nação numa oração. Eles oram para não serem aniquilados. Eles oram para não voltarem à escravidão. Eles oram para não que a Coreia do Norte não solte uma bomba em cima deles. Eles oram para que não haja homossexualismo na nação. Eles oram para que não haja enfermidades na nação. Irmãos, eles passaram uns 10 minutos clamando pela nação. Nós não oraram, irmãos, e não tem problema isso, porque eles oram muito, eles fazem muitas reuniões de oração matinal. Eu fui também numa reunião de oração matinal às 5 da manhã, numa oração matinal. Então eles oram por eles, mas eu fiquei impressionado que eles passaram 10 minutos orando por coisas comuns a toda a nação. E sabe, irmãos, uma coisa que me preocupa é que a Coreia, eles têm motivos para se unirem. A Coreia tem motivos para se juntar num clamor e num propósito só. A Coreia tem dores de guerras recentes. A Coreia desfruta de poucos anos de uma nova geração que não está mais separada da Coreia, lá na Coreia do Norte. Mas aqueles mais de idade ainda lutam e ainda contam essa história. A Coreia é um país de dores e sofrimentos, então eles conseguem se unir nas dores e nos sofrimentos e unirem uma só voz: Senhor, 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 age nisso aqui. E eles clamam e Deus vai respondendo, e Deus transformou essa nação, irmãos. A minha preocupação é que eu tenho minhas dúvidas se o Brasil consegue se unir. O Brasil não sofre catástrofes. Nada, nós não temos terremoto, nós não temos maremoto, nós não temos furacão, nós não temos tornado, nós não temos nevasca, nós não temos, sei lá, o que faltou? Ventos, tsunamis, nós não temos guerra, irmãos. Ninguém destrói a gente não se sente ameaçado por ninguém. Aí sabe o que a gente faz? A gente cria a cultura do esperto. Irmãos, de certo, eu já ouvi isso tanto dos meus colegas de trabalho. Enquanto enterra o defunto, enquanto um chora, eu vendo lenço. Já ouviu isso? A gente não respeita nem o luto das pessoas. A gente o brasileiro arruma uma forma de lucrar em todas as situações. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E a gente não respeita sequer o luto. Nós somos um povo que diz: eu voto nele porque ele rouba, mas ele faz. Olha que povo que nós somos. Como vamos nos unir, sabe, irmãos, contra a corrupção, se nós somos aqueles que diz: não, eu voto nele, ele rouba, mas faz. Nós vamos nos unir em quê, irmãos? Nós vamos nos apegar em quê? Nós vamos, como o povo brasileiro, olhar para que lado? Porque parece que a gente olha um para a direita, um para cima, um para a esquerda, um para baixo, um diagonal, e a gente parece que tem propósitos diferentes, irmãos. Eu quero só dizer para você que nosso caso não está perdido, amém? Porque todas as nações têm seus desafios. A Coreia não vive uma lua de mel, irmãos. A Coreia já tem seus desafios dos novos tempos.
Por exemplo, irmãos, a gente tem essas dificuldades que eu estou falando, e eu creio que nós podemos vencer em oração, mas a Coreia também tem as suas. Por exemplo, as igrejas estão envelhecendo. As igrejas lá, irmãos, numerosas, elas são praticamente 50 a mais. Os jovens não estão mais vindo. Sabe por quê, irmãos? Porque os jovens estão nascendo nesse lugar de poder. Eles não conhecem o passado. Eles não sabem de onde eles vieram. Eles já nascem, irmãos, com um carraço na garagem. Eles já nascem com um casão, com um apartamentão, com estudo de qualidade. Eles estão nas maiores universidades do mundo e eles não sabem quanto custou para gerações lá atrás construir aquilo tudo. Então a nova geração não vai mais para a igreja, a nova geração não quer saber de orar, e eles estão lutando com isso e orando com isso. Estou te contando isso, irmãos, porque todas as nações têm suas lutas. A Coreia do Sul também tem muito problema de suicídios, de enfermidade da alma, enfermidade da mente, muito suicídio. E dos jovens que não conhecem essa história, que não sabem o que Jesus fez, não sabem o que o Evangelho fez, estão se suicidando aos montes lá, infelizmente. Então, irmãos, eu queria chamar você agora para a gente fazer um clamor pelo Brasil. Um clamor pela nossa nação, um clamor para que Deus nos una e una a igreja brasileira, amém? Una a igreja brasileira, irmãos. A igreja brasileira precisa e pode ser unida. A gente pode orar pelas mesmas coisas, independente de placa, independente de bandeira. Eu fui na igreja presbiteriana lá, eu fui na igreja metodista lá, eu fui na igreja Full Gospel Church, que é a igreja do Evangelho Pleno, fui lá. Eu fui em 4 igrejas diferentes, irmãos, e foi maravilhoso, presença de Deus naquele lugar. Então, vamos invocar o nome do Senhor. O ministério de louvor fica pronto. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Você pode dizer um aleluia bem forte? Você pode dizer um Deus é bom? Amém. Invoquemos o nome do Senhor. Ore pelo Brasil. Senhor, 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 queremos colocar, meu Deus, diante do Senhor a nossa nação. Senhor, o Brasil pertence ao Senhor, meu Deus. Senhor, o Brasil pertence ao Senhor, e eu não sei quais são as causas que nos unem, Senhor. Senhor, eu não sei quais são as causas que nos unem, Senhor. Senhor, eu não sei quais são as causas que nos unem, Senhor. Senhor, derrama um avivamento sobre a nossa nação, Senhor. Derrama um avivamento sobre as igrejas, meu Deus. Derrama, Senhor, um avivamento sobre nós. Derrama um avivamento sobre, meu Deus, os homens de Deus e os pastores sobre nós, meu Deus, sobre a minha vida, Senhor. Senhor, faz numa igreja aquecida pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja, meu Deus, atenta à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. O Brasil se prostrará e o Brasil dirá que o Senhor é Deus dessa nação, meu Deus. Não aceitamos, meu Deus, votar no que rouba, mas que faz, Senhor. Meu Deus, não aceitamos ser um povo espertinho, que não respeita, meu Deus, que quer passar sempre o outro para trás, meu Deus. Não queremos ser esse povo, não queremos ser essa nação, Senhor. Queremos declarar que essa é uma nação próspera. Essa é uma nação que experimenta o Senhor. A igreja do Brasil é uma igreja poderosa. A igreja do Brasil é uma igreja atuante. A igreja do Brasil é uma igreja que entra na educação, que entra na política, que entra na economia e que faz o seu papel na casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Queremos declarar, meu Deus, que o Brasil vai cumprir o seu propósito, Senhor, no mundo. O papel que o Senhor tem para o Brasil, a igreja brasileira cumprirá. Nós queremos declarar isso no poder do nome de Jesus. Nós queremos tomar posse disso no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Vamos tomar a ceia do Senhor. Pode se assentar. Vamos tomar a ceia do Senhor. Irmãos, fica com
essa palavra compartilhada no seu coração. A gente precisa aprender muito e crescer muito, mas que o Espírito Santo mexa com você de forma especial, que você vá para a semana, para as células, refletindo sobre essas coisas, sobre o que o Espírito Santo pode fazer na nossa nação, o que um avivamento pode fazer conosco, onde podemos chegar, e não perca a fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.